Jesus, né? Nós precisamos dar uma voltinha lá no começo de tudo, para a gente entender o porquê Jesus faz esse convite e por que Jesus veio habitar no meio de nós. Nós precisamos entender isso, porque só entendendo o ministério de Jesus, nós vamos entender o nosso chamado, porque não há chamado sem entender o ministério de Jesus, não é verdade? Verdade. Então Jesus, ele está ensinando, ele está começando o seu ministério, pastor. Né? Ele não tinha feito milagres ainda, ele tinha acabado de passar pela tentação, ele já estava operando, e Jesus, ele vai começar o ministério dele chamando homens. Só que ele disse que tem que se arrepender. Por quê? Nós vamos entender isso agora. Criança, olha para a tia, tá? Você quer que vocês prestem atenção, tá bom? Ó, esse aqui é o mundo, né? E a Bíblia diz que Deus criou o mundo e tudo que há no mundo, não é verdade? Deus criou a natureza, criou os mares, criou os peixes, criou as árvores, tudo que a gente pode ver com os nossos olhos é aquilo que a gente não pode ver. Deus criou, não é? Deus preparou um ambiente para que ele pudesse fazer a sua maior criação, a coroa de sua glória. Né? Quem está preparando um ambiente para receber a presença de Jesus? Aleluia. Quem está preparando um ambiente? Porque se a gente não prepara o ambiente, como que a gente vai receber algo do Senhor? Então, antes do Senhor criar o homem, Deus preparou um ambiente, não é verdade? Um lugar lindo, um jardim. Então a Bíblia diz que Deus fez o homem. O homem e a mulher. Adão e a Eva. Deus então criou o homem e a mulher para viver um relacionamento com Ele. Para viver um relacionamento de comunhão e intimidade. Olha que privilégio. Todo dia, na viração do dia, Deus vinha conversar com o homem. Quem tem orado no final do dia? Quem tem ido na intimidade, no secreto do jardim, conversar com Deus? Por que a gente hoje não vê mais o poder de Deus? E a gente vive ainda disperso dentro da igreja? Porque a gente não está mais conectado com aquele que nos criou. Aleluia, Jesus. O homem e a mulher tinham a presença do Senhor e nós temos hoje a presença do Senhor 24 horas por dia e não reverenciamos a presença dele. Porque se nós reverenciássemos a caminho a presença dele, nós não viveríamos do mesmo jeito que nós temos vivido nos últimos dias. Jesus. Acomodados com muita coisa. Deixando de o que é oração? Oração é falar com Deus. Glória a Deus. Aleluia. Oração é conversar com Aleluia. Quando eu converso com Deus, Deus também fala comigo. E Deus fala comigo através do quê? Da palavra. Então Deus vai falar comigo através da sua palavra, né? Então eu oro, eu converso com Deus. Quando eu leio a Bíblia, Deus fala comigo. Se eu não leio a Bíblia, como é que eu vou saber o que o papai quer de mim? Olha só. Então eles tinham esse privilégio de se relacionar com Deus. Só que a Bíblia diz, deixa eu te usar aqui. Cá minha Bíblia. Não pode fazer bullying, tá? Nós aprendemos hoje. Ela só vai ser minha ajudante. Tá torto? Tá torto? Tá torta? Isso aqui é umas orelhas. Será que essas orelhas tá limpinha? Tá? Essa aqui é a voz de Deus. Deixa eu... Aqui. Olha. É a voz de Deus. E Deus deu uma ordem para o homem. Enquanto a voz de Deus era prioridade na vida do homem, o homem se manteve na presença de Deus. Quando a voz de Deus, se soltar ou deixar o fundinho para mim, eu agradeço. Quando a voz de Deus deixa de ser a nossa prioridade, a gente começa a dar atenção para aquilo que a serpente vai fazer. O pecado entrou no mundo, pode ficar aí, pela desobediência do homem. Por que, tia Michele? Porque a voz de Deus deixou de ser prioridade para ele.
E quando a voz de Deus deixa de ser prioridade, qualquer coisa que a serpente fala para mim, eu começo a dar crédito. E tem muito crente dando voz, dando ouvido para a serpente. Meu Deus. E perdendo a direção da voz de Deus. Essa é a única voz que vai guiar os meus passos e os teus passos. Aleluia. E os passos dos teus filhos. Se os teus filhos estiverem na escola ou em qualquer lugar que eles andar, mas se a voz do Espírito Santo, a voz de Deus guiar os seus filhos, nenhuma sedução deste mundo vai desviar eles do caminho, do glória a propósito. E quando o pecado entra no mundo, através da sedução. E hoje a serpente está disfarçada no nosso meio. Deus. E hoje ela está tão astuta, que nós pagamos com o nosso dinheiro ela dentro da nossa casa. Vocês sabiam? A tia Michelle está falando, né? Vamos lá. Vamos explicar isso. Deixa eu tirar daqui, tá? Porque eu vou pegar as coisas e vai sair. Ó. Eu não posso fazer nada. Senão eu perco o fio na meada. Pode ser tu mesmo. Ó. Aleluia. Opa, pode tirar. Pode vir você aqui. Quando eu perco a voz de Deus na minha casa, no meu lar, os nossos filhos começam a dar mais atenção para quem fala. O celular. O que vocês vejam aqui? Jogo. Aplicativos. TikTok, YouTube, desenho. Quanto tempo vocês passam aqui dentro? Eu não posso brincar. Glória a Deus. Quanto tempo vocês passam aqui? Glória a Deus. Não tem, glória a Deus. Quanto tempo o papai e a mamãe ficam aqui no celular em casa? Hã? A pergunta da tia Michelle está assim, tá? Quem aqui tem culto em casa? Glória a Deus. É? Quem o papai e a mamãe lê a Bíblia, canta o hino da harpa, ora junto, né? Alimenta. Cadê as coisas? Pensa numa boca seca a minha. Olha. Alimenta a mente dos nossos filhos. Deixa eu arrumar. Eu vou te arrumar. Olha só. Quando? Até aqui, né? Vou tomar água, gente. Cadê minhas coisas? Jesus, ó. Quando a voz de Deus é prioridade na minha casa, você apagar um pouquinho a lâmpada? Eu agradeço. Quando essa palavra que é prioridade na minha casa, quando na minha casa tem culto, tem reverência, tem a presença de Jesus, porque Ele é a lâmpada para os nossos pés é a palavra, e luz para os nossos caminhos. Não é verdade? Dá para andar no escuro? Não dá, porque eu corro risco de me perder. Eu corro risco de me perder. Eu perco a direita. Eu posso tropeçar e cair, não é verdade? E muitos estão tropeçando e caindo por quê? Porque apagaram a lâmpada da palavra na sua casa. Deus, aleluia. Não é verdade? Aquela mulher da dracma, ela perdeu a dracma dentro de casa. Aí a Bíblia vai dizer que ela teve que pegar uma vassoura e limpar a casa. Mas antes ela acendeu a luz. E quando ela acende a luz, então ela encontra a casa suja. Ela teve que varrer. Sabe, pai e mãe, que isso nos ensina? Nós precisamos limpar a nossa casa todo dia. Nós somos casa do Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Casa suja, o Espírito Santo não trabalha. Agora, quando existe a presença, olha só, pode segurar aqui, Catinha. Quando eu dou Bíblia para os meus filhos, e tiro, pode segurar, solta aí e segura aqui. Isso, vai trabalhar comigo aqui, pregar junto. Vocês estão muito apagadinhos. Ó, quando isso aqui deixa de ser prioridade na minha casa volta a ter referência pelo Senhor. Pode sentar, minha linda. Olha o que acontece. A mente dos nossos filhos, elas começam a ser iluminadas pela presença do Senhor, pela palavra. Aleluia. Oh, glória a Deus. E aí o coração dos nossos filhos, mas pertinho da tia aqui, ó, pra gente não ficar muito indo pra lá e pra cá.
Não, deixa eu ficar perdidinho, Não dá nada, pode ficar aí. Olha. Quando a luz da palavra reina na mente dos nossos filhos, só baixa um pouquinho para a tia, o coração dos nossos filhos começam a ser incendiados pela presença do Espírito Santo, guiados pelo Espírito Santo. São corações inflamados, cheios do Espírito Santo. Por onde eles vão, por onde eles andam, eles são diferentes, tia Camila. O mundo vai ver para ele, aquelas crianças são diferentes. Por quê? Porque elas carregam a presença do Espírito Santo. Eu sempre ensino assim para as crianças. Fala com a tia, repete. Luz na mente, fogo no coração. Luz na mente, fogo no coração. Uma mente iluminada e o fogo do Espírito Santo. Ai, caiu de novo. Essas mãos aqui não vai praticar o que o nada a ver praticar. É verdade, Jesus. Essas mãos aqui não vai praticar aquilo que está sendo alimentado de ruim aqui. Por quê? Porque está sendo alimentado pela palavra. Quando Adão e Eva perderam o foco, que era a palavra de Deus, a voz de Deus, a serpente os enganou e o pecado entrou no mundo. Pode tirar minha tia, ajuda aqui, ó. Você vai desligando com a tia, tá? O pecado, então, entrou no mundo. Pode me tirar. Isso. Se quiser pagar para a tia, é só apertar umas coisinhas. Isso. O pecado entrou no mundo por causa da desobediência do homem. E ele perdeu o maior privilégio que eu e você não podemos perder, que é a presença de Deus. Porque o pecado... O pecado, olha o que aconteceu. Nós tínhamos uma aliança eterna com Deus, mas a desobediência quebrou essa aliança. É, Jesus. E afastou o homem de Deus. Afastou o homem do propósito para o qual ele foi criado, adorado, glorificado e ser filho de Deus. Tem intimidade com o Pai. Isso é consequência do pecado que ainda está no meio de nós. Porque todos nós somos pecadores e carecemos de um Salvador. Todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Por isso que Jesus precisou vir. Então a aliança se rompeu, a aliança se quebrou e a morte entrou no mundo. Olha só. O mundo que era assim tão bonito ficou doente, ferido pelo pecado, não é? E o pecado trouxe as consequências: morte, dor, fadiga, canseiro. E a Bíblia também diz, se quiser tirar para mim daí, pode tirar, pastor, que todos pecaram. Todos, sabe, criança? Pai, mãe, vó, tio, tia, nossos amiguinhos, todos pecaram. E todos carecem de arrependimento, porque eu falei que Jesus veio pregar sobre o arrependimento, porque sem arrependimento nós não vamos entrar no céu. Então o pecado dividiu nosso coração, causou tristeza, dor e morte, e todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. E o pecado então nos impede de chegar. Deixa eu então, segura. E o pecado, então, nos separa do propósito para o qual nós fomos chamados. O pecado, criança, nos separa de Deus. A minha água no balde. Tia Michele tem um problema bem grave de saúde. Por isso que a boca seca bem rápido. Então, o pecado nos impede de chegar no céu, que é o nosso propósito, voltar para a presença do Pai, voltar para a comunhão, não é verdade? Por isso, pode sentar. Pode sentar. Que Deus enviou o seu Filho amado para nos resgatar. Então a maior missão foi cumprida por Jesus. Ele teve que morrer naquela cruz. E por meio do seu sangue precioso vertido naquela cruz, nós hoje podemos ter acesso a Deus. Voltar para o jardim da comunhão. Voltar para a presença. Voltar para a intimidade com o Senhor. Por quê? Porque Cristo desceu, se esvaziou de si mesmo. E Deus amou tanto eu e você, criança. Olha só. Deus amou tanto eu e você, que então deu o seu Filho. Jesus então teve que morrer no meu e no teu lugar, para que nós pudéssemos ter acesso à comunhão com Deus. E esse sangue precioso vertido na cruz,
é o único capaz de limpar o meu e teu coração que estava assim. Olha, sujo. Sujo. Tá, segura pra ti. Sujo pelo pecado. O pecado nos separa do propósito, mas Deus amou o seu filho, que entregou ele para mim e para você. E Jesus então morreu naquela cruz, né? E o castigo que estava sobre ele nos trouxe paz. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Só há cura pelo sangue de Jesus. Só há cura quando Jesus reina na nossa vida, criança. E aí o sangue dele precioso foi ali no nosso coração. E nosso coração que estava assim, sujo pelo pecado, pela mentira, pelas birras, pela raiva, por fazer as coisas escondidas, não é? Para fazer as coisinhas ali, tudo errado. Jesus foi lá e olha o que aconteceu. Nosso coração ficou limpinho. Dá para dar uma glória a Deus. Aleluia. E Jesus veio cumprir esse propósito. Nem eu, nem você jamais poderíamos suportar o que Ele suportou por mim e por você. E a Bíblia diz que Deus se agradou em moê-lo. O Pai se agradou em moer o próprio Filho para nos salvar, nos dar vida. E é um motivo para nós glorificar a Deus todos os dias. É para nós andar sorridente na presença de Jesus. Porque Ele nos trouxe vida. Ele é a própria vida. Aleluia. E por meio dele nós temos um coração regenerado. Um coração sarado. Um coração limpo. E nós temos o acesso ao coração do Pai. Amém? Pode citar. Aleluia. Glória a Ti, Jesus. Aleluia. E somente então, Jesus, o grande eu sou, olha só, Ele é o grande eu sou, Ele é o único. Sabe o que significa essa palavra, eu sou? Ele está dizendo assim, eu sou o que você precisa que eu seja. Aleluia. Se você precisa de um médico, Ele é o médico dos médicos. Se você precisa de um advogado, Ele é o advogado dos advogados. Ele é tudo que eu e você precisamos na nossa casa, na nossa família, no nosso casamento, no nosso relacionamento, porque Ele é o grande eu sou, criança. Ele é o único que pode todas as coisas por mim e por você. Ele também é a porta, Ele é a porta das ovelhas, Ele é o único caminho, o único acesso que nos leva de volta para o Pai, para o propósito original. Ele é a porta. Aleluia. Que mais, Tia Michele, então, que Jesus é? Ele é o bom pastor, o único que dá a sua vida pelas suas ovelhas, porque nós somos ovelhas do aprisco do Senhor. Você, criança, é amado do Pai. Aleluia. Ele deu a própria vida por amor de ti. E Ele faz de tudo para todos os dias te resgatar. Ele é aquela vozinha boa que diz assim, ó, não vai por aí, não faz isso. Não vai atrás da voz do inimigo, porque ela quer nos confundir. Então Ele é a porta. Que mais, Tia Michele, que Ele é? Ele é o caminho, a verdade e a vida. E quem segue os passos de Jesus anda na verdade e anda na luz da vida, porque Ele é a luz. Aleluia. Ele é o caminho. Que mais então que o nosso Jesus é? Ele é o pão da Vida. vida. Quem se alimenta dele não fica fraco, não fica cambaleando. Entende? Porque está se alimentando do pão da vida. E eu preciso comer pão todo dia. Dá pra gente ficar sem comer? Dá, criança? Pra gente ficar sem se alimentar? Não dá. Eu preciso todos os dias me alimentar do pão da vida. Porque a vida... Sabe, eu vou dar um testemunho bem breve aqui. A tia Michele, durante 6 anos, teve depressão profunda. Sabe, beijo? 4 tentativas de suicídio. Que eu olhava pra mim e dizia, não vai dar nada. E de fato não ia dar mesmo. Mas a misericórdia do Senhor me resgatou, me deu um banho de Aleluia. misericórdia. Oh, Mas glória. eu passei 6 anos. Eu não tinha vontade de tomar banho, tomava porque o marido me mandava, eu não tinha vontade de ir para casa. Minha casa ficou fechada durante 6 anos. Mas durante 6 anos eu comi Bíblia. Eu comi Bíblia. Durante 6 anos com depressão eu li a Bíblia 5 vezes. Eu não falo isso para mérito meu não, eu falo isso para a glória de Deus. Enquanto eu comia desse pão,
ele alimentava o meu espírito. Amém. Enquanto esse pão Aleluia. entrava para dentro mesmo, eu sem entender nada, eu estava sendo alimentada pelo pão da vida. E a vida começou a ser gerada dentro de mim. Quando Cristo nasceu dentro de mim, Ele me arrancou do cárcere da depressão. Aleluia. E o mais extraordinário, me pôs aqui para pregar a palavra. Glória a Deus. Amém, Jesus. Sabe? Por isso que eu digo, nós precisamos alimentar essa geração com o dom da vida. Porque assim, ó, para que serve o pão quando tu come? Tu sabe? Ele te dá força, tudo. Ele tem nutrientes, não tem? Para que serve a carne? A carne vai trazer algumas vitaminas para nós. A gente fica pensando, eu vou comer carne por causa disso, por causa daquilo. Ninguém fica pensando nisso, na verdade a gente quer comer. Quando eu como, eu sou alimentado. Assim a palavra de Deus, eu não entendo, tia Michele, mas continua lendo. Porque ela está alimentando o teu espírito. E quando essa verdade começar a germinar dentro de você, você será uma árvore frutífera. Para a glória de Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Está lá. Glória a Deus. Aleluia. Ele é a luz do mundo. Quem segue Jesus, ele diz que não anda em trevas. E isso é uma certeza, é uma promessa. Aquele que me segue jamais andará em treva. Se eu estou andando em treva, se eu ando no escuro, porque eu não estou seguindo Jesus. É, Deus. É impossível seguir Jesus e andar em trevas. Verdade. É impossível seguir Jesus e não reconhecer que nós precisamos dele. Entende? Então eu preciso seguir ele, porque ele é a luz do mundo, ele que direciona meus passos, é ele que vai me guiar no caminho certo. Que mais que ele é, tia Michele? Ele é a videira verdadeira. Quem estiver ligado nele, o ramo que estiver nele vai dar frutos. Você quer ver os teus filhos dando fruto? Você quer ver essa geração inflamada por Jesus? Você quer ver essa geração um dia aqui, servindo na casa do Senhor, sendo pastor, sendo obreiro, sendo participante da igreja? Eu preciso fazer isso agora. Aleluia. Entende, igreja? Eu preciso fazer isso com os nossos filhos agora. Agora é o momento. As crianças não é a igreja de amanhã, é a igreja de hoje. É a igreja de hoje. E ele, então, ele é a ressurreição e a vida. Ainda que esteja morto, viverá. Eu era um projeto falido, mas hoje estou aqui para dizer que Ele é o Rei da minha vida. Ele governa a minha mente e o meu coração. Eu não faço nada sem Ele, porque Ele me deu vida. E para eu viver a missão que Jesus tem para mim, criança, eu preciso então, olha só, a Bíblia diz que o nosso coração é como se fosse uma porta. E a Bíblia também vai dizer lá em Apocalipse que Jesus está à porta, batendo para ele, e aquele que abrir a porta, ele vai entrar e vai cear com ele. Só que ele não está na porta do ímpio, ele não está na porta do incrédulo, ele está na porta da igreja. Sabe por quê? Porque muitas vezes eu estou aqui, mas meu coração está assim, ó, vazio de Deus. Eu até congrego, eu até carrego a Bíblia, eu até ando como crente, né? Me comporto, parece assim por fora, mas se eu chegasse mais pertinho, eu vou ver que Jesus não está ali. É Deus. Aquele coração é vazio de Deus. Então eu preciso abrir a portinha do meu coração para Jesus entrar. E olha só o que acontece quando Jesus entra no meu coração. Olha, quando Jesus começa a reinar no meu coração, e Ele é o único que cabe certinho no nosso coração. E a tia falou que Ele é a luz do mundo. Ele ilumina o nosso coração. Ele traz vida. Olha só. Vida. É Deus, aleluia. Tá? E a casinha que antes estava com a luz apagada, agora tem a presença de Jesus. Olha só o que acontece. Ai, como é ruim as coisas aqui hoje. Ai, Jesus, amanhã nós temos que mudar tudo isso aqui, pastor. Nós já está toda perdida. Olha só, quando Jesus vem para o meu coração, a presença do Espírito Santo inunda toda a minha vida. Eu já não sou mais o mesmo. Por quê? Porque agora eu também vou resplandecer como um luzeiro neste mundo. Eu vou fazer a diferença. Glória a E Deus. aonde eu for, a presença de Jesus
vai reinar no meu coração. Aleluia. A presença de Jesus vai comigo lá na escola, onde eu estiver no trabalho. A presença de Jesus está comigo. Eu nunca estou sozinho, sabe, mãe e pai? Aquele dia de fadiga, aquele dia que você pesca o dia inteiro, nós amanhã vamos entrar na pesca, aleluia, e você está cansado, e aí parece que nada resolve, mas lá naquele lugar de deserto, a presença de Jesus está conosco. Glória a Lá na Deus. escola, quando algum amiguinho chama você, ou não quer que Aleluia. você chegue perto, ou fica se tratando mal, lá a presença de Jesus está com você. Mas Amém. eu preciso colocar Jesus no coração dos meus filhos. Amém. Isso cabe a mim, cabe a É você. Deus. Sabe, a tia Camila vai fazer a parte dela aqui, pai e mãe. A tia Michele vem aqui e investe no Ministério Infantil, não é porque é boazinha, não. Ele é bom. Mas porque a gente precisa ensinar essas coisas para a criança. Só que não adianta eu aqui falar que Jesus precisa morar na minha casa, se lá na casa dessas crianças Jesus não está reinando. Se lá na casa de vocês há briga, discussão. Sabe? Casas que estão apagadas, casas que o Senhor não mora mais. Mas tia Michele, mas todo mundo passa. Sim, eu também passo por lutas e dificuldades. É, Jesus. Mas nós carregamos a presença. Amém. E porque carregamos a presença, nós não nos comportamos como o mundo se comporta. Entende? Então Jesus precisa reinar no meu coração. Eu preciso então abrir a porta do meu coração para Jesus reinar na minha vida, para que eu venha viver o propósito de Deus, porque Ele chamou a gente para seguir. Se apagar para mim, alguém apagar que eu agradeço. Ele chamou a gente para seguir a Ele. Olha o que Ele disse aqui na sua palavra, que a gente leu aqui, ó. Arrependam-se, pois o reino do céu está próximo. Eu preciso me arrepender. Sem arrependimento, nós não vamos ser casinha do Espírito Santo. Eu convido a igreja a se colocar de pé. Tá? Aleluia. Criança, para nós poder seguir Jesus, então eu preciso abrir o meu coração. Porque Ele é aqui. Glória. Pode soltar aquele louvor. Pode, Brian, vai. Tirar a voz. Vai lá com a mãe. Tá? Olha só, eu trouxe ele aqui, ó. Ele é a porta, criança, que vai nos levar de volta do coração do Pai. Ele é aquele que precisa reinar na nossa casa, sabe? E Jesus está de braços estendidos hoje. Amém. Talvez não seja essa palavra que você queria ouvir. Eu indaguei muito com o Senhor. Senhor, eles me deram um tema, minha filha, mas ninguém vai viver um propósito que eu tenho se primeiro não se arrepender. O Senhor nos chama hoje ao arrependimento, a uma mudança de vida. Porque caminhar com Jesus não é apenas só andar atrás dele, porque uma multidão andava atrás dele. Para caminhar com Jesus, nós precisamos deixar muitas coisas para trás. Aleluia. Precisamos ter uma vida santa diante do Senhor. E todo dia se juntar ao Senhor e nos arrepender, crianças, porque Ele é a porta. Amém. E a voz dele nos chama hoje. Filho, vinde após Cristo. Eu tenho algo novo para você. Eu tenho uma eu não sei se vai acender, porque às vezes não acende. Glória a Você Deus. possa hoje ouvir a voz do Espírito Santo falar ao teu coração. E que você fale assim no seu íntimo: Senhor, eu quero viver o extraordinário contigo. Amanhã nós vamos aprender sobre a pesca maravilhosa. Mas só há uma pesca maravilhosa quando vivemos no profundo com Jesus. Aleluia. Só uma pesca maravilhosa quando a voz de É Deus Deus. nos guia, nos Glória. conduz, nos direciona, igreja. Se nós perder a voz do Espírito Santo, nós vamos viver perdidos neste mundo. O convite da tia Michele, do Espírito Santo hoje é: criança, quem quer receber Jesus? Aleluia. Quem quer entrar por esta porta? Amém, glória a Deus. Aleluia, para morar no céu, vem até aqui na frente. Glória a Vem até aqui na Deus. frente, pode vir. Oh, glória a Deus. Dá para dar uma Aleluia. glória? Aleluia. Dá para dar uma glória? Porque é Jesus que se move no coração delas. Que as nossas crianças possam ter sede por Jesus, pela presença dele. Porque ele é Glória a vida. Deus. E os nossos filhos estão sendo bombardeados pelo inimigo lá fora, pela voz do
acusador, mas hoje a voz do Espírito Santo vai ensinar os nossos filhos. Você crê nisso, igreja? Você crê que eles vão ser pescadores de almas? Eles vão viver um extraordinário som do Senhor? Eu creio, por isso estou aqui, para pregar a palavra para os pequeninos. Apesar de me sentir tão desqualificada para isso. Mas Deus é bom. Você, criança, que quer receber Jesus, quer ser casinha. Tem mais alguém aqui que quer receber Jesus? Tem no meio de nós alguém que ainda não recebeu Jesus? Está afastado do caminho do Senhor, que hoje quer se reconciliar com Ele? Eu convido a estar aqui na frente. É só vocês? Então olha para ti assim, ó. Senhor Jesus, com a mãozinha no coração. Senhor Jesus, hoje eu abro meu coração para ti. Entra na minha casinha. Escreve o meu nome no livro da vida. Apaga os meus pecados. Glória. E me ajuda a caminhar contigo. Lá na escola, Jesus, esteja comigo. À noite, quando eu não conseguir dormir, esteja ali comigo, doce Espírito. Aleluia. Eu preciso de ti. Eu te agradeço, Jesus, por este culto, pela tua presença estar aqui. Porque a Bíblia diz que se a gente não confessar com as nossas bocas e crer no nosso coração, nós recebemos salvação. Entende? Você tem que orar. E agora eu quero convidar. Quem são os pais dessas crianças? Tem pai dessas crianças aqui? Para vir aqui na frente e abraçar os seus filhos. Eu convido agora a estar orando todas as famílias. Pode vir. As crianças que não vieram aqui na frente, que você, pai e mãe, venha abraçar seus filhos aqui na frente. Glória. Glória a Pode Deus. vir, não precisa ter vergonha. Nós vamos fazer uma oração pelas crianças. Amor. Pode vir, meninos. Pode vir. Os pais deles, vocês, o pai de vocês não estão aqui? Então pode vir, pai. Vem com as crianças aqui. Pode vir. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Nós precisamos interceder, igreja. Vamos interceder pelas nossas crianças. Pastor, me ajude na oração, pastor. Vamos interceder pelas crianças. Para que elas possam, de fato, viver uma vida com Jesus. E elas dependem de mim e de você. Levante a sua mão, vamos orar agora pelas famílias. Vamos orar pelas crianças. Vamos orar por essas famílias. Para que toda mentira do diabo que tenta causar divisão na casa, muitas vezes causar tristeza, angústia, crianças que pensam em tirar a própria vida, crianças que não conseguem dormir, porque estão sendo bombardeadas por todo tipo de mentira. Vamos orar agora para que essas cadeias caiam em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, nós colocamos diante de Ti cada criança aqui, Pai, cada família. O Senhor vai derramar, Pai, da Tua graça, da Tua misericórdia. O Senhor vai ungir essas crianças, Pai, preparar elas para viver aquilo que o Senhor tem com elas, Pai, com cada uma delas. Pai, no nome do Teu Filho amado, abençoamos as famílias, abençoamos as crianças, abençoamos toda a igreja, Pai, no nome do Senhor, Pai. Que o Senhor venha curar, que o Senhor venha libertar, que o Senhor venha restaurar cada família aqui, Pai. Nós colocamos cada um diante de Ti, Pai. Que o Teu nome seja glorificado na vida dessas crianças, que elas possam, Senhor, receber porção dobrada de Ti nesse dia, Pai. Aquelas que querem ser cheias do Teu Espírito Santo, que querem ser batizadas pelo Teu Espírito Santo, vai selando agora, Pai. Vai revestindo elas com o Teu Espírito, Pai. Que o coração delas venha queimar, se incendiar pela Tua presença, Pai. Que as famílias, Pai, possam ensinar a elas o caminho do Senhor, dando testemunho, Pai, de como é andar em fidelidade contigo, Pai. Em nome do Teu Filho amado, Senhor, nós colocamos cada criança diante de Ti, Pai. Abençoa os lares, as famílias, Pai, em nome de Jesus. E toda a glória e todo o louvor seja dado a Ti. Eu te agradeço em nome de Jesus. A igreja diz amém.